O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. O Senhor é quem renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, ó Senhor, é que me fazes repousar em seguro e me protege. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu cálice até transbordar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficará comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha existência. Longe daqui, muito distante, existiam dois reis, felizes nos seus reinados, e com isso todos eles tinham abundância nas colheitas, nas suas vinhas, os seus povos eram felizes. Mas de súbito aconteceu algo inesperado, uma desavença entre esses dois reis, e entraram em guerra, guerra sangrenta. No campo de batalha, sangue dos seus soldados foram derramados. Enfim, meses se passaram esta batalha. E um dos reis pegou a consciência que aquela batalha não tinha motivo de acontecer, pois nenhum dos dois sabiam o motivo pelo qual estavam guerreando. Pois bem, um deles levantou uma bandeira branca de paz pedindo trégua. Enviou um cavaleiro levando a mensagem para o rei do outro lado, dizendo: o meu rei pede paz. Ele aceitou e veio e teve um encontro no meio do campo de batalha. Ali chegaram à conclusão que estavam guerreando por motivo que eles mesmos nem conheciam. Aceitando o pedido de paz do outro rei, eles acordaram entre si e cessaram a guerra. Abraçaram-se e cada um voltou para o seu lado. Mas não sabiam eles que de trás de uma árvore existia um vendedor de armas. Um homem lançou um dardo, uma flecha que atingiu um dos reis, que caiu por terra. Um dos soldados, enfurecido, gritou: fomos traídos, e avante, soldados! E a guerra recomeçou. Pois bem, trazendo esta história em forma de filosofia para a nossa vida, devemos saber que em cada momento da nossa existência vai existir um vendedor de armas escondido. Ele pode estar no meio da tua família, ele pode estar no meio do teu trabalho, ele pode estar na faculdade, na escola, no teu grupo social. É importante você saber identificá-lo, para que não seja atormentada a tua existência, para que não seja quebrada a tua paz. O vendedor de armas é uma pessoa que é invejosa, que não quer ver a felicidade dos outros e que não está contente com a vitória daqueles que lutaram para consegui-la. Cuidado, ao identificar o vendedor de armas da tua vida, afaste-o do teu convívio, porque ele não vai te trazer benefício nenhum. A felicidade desse vendedor de armas é trazer a discórdia, é ver você infeliz, é ver o circo pegar fogo. A felicidade dele consiste em trazer discórdia para as vidas que estão em pastos verdejantes. E outra coisa mais importante ainda é refletirmos também em tomarmos cuidado para que nós não nos tornemos, não nos transformemos em um vendedor de armas para a vida dos outros.
trazendo contenda, trazendo injúria, trazendo infelicidade e tirando a paz alheia. É importante você cuidar neste ponto. O vendedor de armas, a arma dele é a língua, que não tem osso, mas faz muito mal ao proferir palavras de baixo calão ou de mentiras, injúrias e inverdade contra as pessoas. Reflita sobre isso e tome cuidado com os vendedores de armas e para não se tornar você mesmo um vendedor de armas contra as outras pessoas. Porque com certeza esta flecha voltará contra você mesmo. Reflita e aproveite a continuação desta música ao piano, serena e tranquila, para você fazer uma reflexão sobre a sua existência.